versículo 11. João 11, 11. Está escrito assim: falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? O que eu vim de Deus aqui declarar sobre a sua vida, profetizar sobre a sua vida, é que este tempo que se inicia a partir da conferência do Espírito Santo será um tempo de estreitamento entre a sua vida e a vida de Deus, estreitamento da sua amizade com a pessoa do Espírito Santo. Se isso anima você, se isso lhe empolga, se isso lhe agrada, por favor, já comece a expressar adoração e gratidão ao nome do Senhor na noite desse dia. Amigos serão despertados. Eu vim profetizar a ressurreição de algumas amizades aqui e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero fazer você entender pelo Senhor e pelo seu Espírito essa noite como essa relação que nós conhecemos tão bem interpessoalmente. Eu tenho muitos e bons amigos. Quem tem amigos aqui, diga amém. Amém. É bom ter amigo, né, gente? Eu tenho pena de quem não tem amigo e acha isso legal, né? Acha isso normal. Isso não é normal. Você é estranho. Mas Jesus vai te tocar. Glória a Deus. Então, amizade, a gente já conhece a amizade. E se ela tem a sua beleza, se ela tem toda a sua produtividade, tudo aquilo que ela gera de bom para a nossa vida, se as nossas amizades interpessoais, elas já se provaram ser bálsamo, alegria, refrigério, coisa boa, você dá uma gargalhada com os amigos, né? Aqueles amigos que não tem protocolo contigo, te dá um tapa na orelha, te chama daqueles apelidos impublicáveis, aquela coisa maravilhosa, né? Se nós conhecemos a amizade nessa perspectiva humana e ela já nos parece, e é na verdade, tão boa, imagine o que é você transportar esse mesmo conceito para o homem e Deus. Nós lemos aqui 2 versículos bíblicos e cada um deles fala sobre uma amizade que Deus dispôs-se a ter. A primeira amizade, o primeiro versículo que nós lemos, fala sobre aquele que foi chamado amigo de Deus. A história desse homem está no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Eu estou falando de Abraão. De quem eu estou falando? Abraão. De quem eu estou falando? Abraão. Repare que você leu que cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Perceba como Tiago está falando a respeito de um credenciamento. Não é uma aleatoriedade, não é produto do acaso. O fato de Abraão ter sido chamado amigo de Deus foi a consequência de uma vida, de uma postura e de escolhas. A amizade entre o homem e Deus não é fruto do acaso, ela é uma relação construída. A amizade entre o homem e Deus, ela se mostra, se apresenta, ela se manifesta a partir de escolhas que fazemos, a partir de renúncias que temos coragem de realizar. Quando olhamos então para a vida de Abraão, temos a amizade de um homem com Deus, que segundo as Escrituras é Espírito. A Bíblia diz: Deus é Espírito. Como é que a Bíblia diz? Deus é Espírito. Significa que a amizade entre Deus e Abraão é a amizade entre um homem carnal e um Deus que é Espírito. Mas quando nós vamos para o segundo texto que lemos, o de João 11, 11, nós já estamos falando do Deus encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor. E Jesus Cristo teve um grande amigo chamado Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos depois de 4 dias. Diferentemente da amizade que Abraão tinha com Deus lá no Antigo Testamento, porque Deus é Espírito,
Portanto, não dá para abraçar do jeito que nós abraçamos nossos amigos. Não dá para olhar nos olhos do jeito que olhamos nos olhos dos nossos amigos. Mas a amizade de Lázaro com Jesus era parecida com a que você tem com os seus amigos. Lázaro podia olhar nos olhos de Jesus, Lázaro podia abraçar Jesus, senti-lo, Lázaro podia perceber no aspecto, no semblante de Jesus, os dias onde ele estava mais preocupado, mais cansado. Mas além deste aspecto, o maior e mais poderoso aspecto da amizade de Jesus com Lázaro, preste muita atenção, faz-nos caminhar para um lado que o ministério de Jesus tem como tônica. O ministério de Jesus, em tudo que aconteceu, sempre tinha como viés, como interesse, como inclinação, promover a aproximação de pontos que se distanciaram. Aquilo que a religião falhou em fazer, religar, Jesus fez com maestria. Então, tudo que Jesus fez, as pessoas com quem ele interagiu, os encontros que ele teve, as pessoas que passaram por ele, por sua vida e duraram minutos até os encontros mais prolongados, tudo isso sempre serviu para que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos ao terceiro dia pudesse também ressuscitar relacionamentos, visões, conceitos, paradigmas. O ministério de Cristo é um ministério que religa, que reaproxima pessoas que se distanciaram, conceitos que se distanciaram ao longo dos séculos. Pegue esta informação, segura, você vai entender melhor. Agora vamos voltar para o nosso irmão Abraão, porque amizade com Deus, como eu lhe disse, é algo que se constrói, algo que se conquista. E a primeira vez que um homem na história da humanidade foi chamado de amigo de Deus foi quando Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas se eu parar aqui com você e pensar, e se nós levarmos em consideração algumas coisas como proximidade, facilidade de comunicação, se nós pararmos e levarmos em consideração algumas coisas como oportunidade, quem tinha tudo para ter sido o primeiro amigo de Deus? Abraão ou uma outra pessoa chamada? Muito bom. Coisa boa você pregar para a igreja inteligente, é uma delícia. Facilita o nosso trabalho. Porque enquanto Abraão ouve uma voz de um Deus que lhe diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Enquanto Abraão ouve uma voz, Adão convivia cotidianamente com uma presença, num nível de relacionamento que foge à nossa capacidade de compreender como era, porque nunca mais se repetiu, só voltará a ser conhecido quando estivermos na eternidade. A forma como Deus e Adão se viam, se ouviam e se relacionavam, ela é muito maior e muito mais poderosa do que a nossa compreensão racional pode chegar, porque nós estamos falando do homem antes da queda, e é desconhecido, por mais que se estude, por mais que se busque, não é plenamente conhecida a forma como esse homem vivia, a forma como ele interagia com Deus, com os anjos, com a natureza, porque nada se sabe, ou quase nada se sabe, sobre como era a existência humana antes da queda. Alguém está por aí? O glória a Deus, o aleluia é livre, pode dar a qualquer hora. Né? Mas o que a gente sabe é que o nível de interação, a clareza com a qual ambos se viam e se tratavam, era absurdamente maior do que qualquer coisa que nós podemos experimentar hoje. Na viração do dia, o Senhor Deus visitava Adão. Deus falava com ele como eu estou falando com você agora. Então tudo isso me leva a chegar a essa conclusão que você concordou comigo, que na realidade Adão deveria ter sido o primeiro amigo de Deus. Mas se ele não foi, se foi Abraão, por que Abraão e não ele? Vamos observar duas coisas. A primeira tem a ver com uma coisa que Deus começou a apontar. Deus começou a desenhar que viria a ter uma conexão profunda com ele,
com seu Filho e com todo o plano de salvação para a humanidade. Um conceito chamado de unicidade, a qualidade de ser único.